E para finalizarmos, esse processo de individuação, de se tornar único, autêntico, a perspectiva de Carl Gustav Jung, ele vai diferenciar que nós temos vários elementos psíquicos. Não vou falar de todos eles, pois não dá tempo aqui e não é o foco do curso. Mas no curso sobre mitologia e psicologia analítica, vou abordar de uma maneira mais profunda em várias aulas sobre o pensamento junguiano. E o autor vai nos dizer, temos a persona, ego e si mesmo. Tem outros elementos, mas aqui não vou falar. A persona é a mera máscara social. No momento que eu dou aula para vocês, eu tenho a persona de professor, mesmo que é um ambiente virtual. Uma pessoa que é íntima a mim, ao Lucas, tem uma outra forma que eu trato com essa pessoa. Se é alguém que tem uma relação de intimidade sexual, uma pessoa com quem eu tenho algum tipo de relacionamento afetivo, a forma que eu lido com ela é muito diferente da forma que eu lido com meus estudantes, com meus amigos. Tem uma outra forma de levar esse tratamento, desse convívio com alguém que eu tenho intimidade amorosa. Vocês também. A forma que eu tenho com meus colegas de trabalho no Instituto Federal de Brasília tem um determinado limite, uma forma de ser com eles que não é similar com como tenho com meus amigos que frequentam shows de rock que eu vou junto com eles. Então, com cada pessoa com quem estou, existe uma persona, e isso não é dissimulação, é uma máscara social, como se fosse uma roupa. Então, quando eu estou na praia, eu tenho uma forma de me vestir naquele ambiente. Quando eu estou num casamento, uma outra maneira de se colocar, uma outra maneira de se vestir, de se pentear o cabelo e assim por diante. Então a própria roupa nos caracteriza esse elemento de máscara dentro dos ambientes que estou vinculados. Isso é plástico, vai se transformando. Mas é uma persona, é uma roupagem do ego, de acordo com os ambientes que está participando. O ego já é uma camada, como eu disse, do centro da consciência. Ele vai ter a racionalidade. Ele vai ter um conhecimento. E ele vai se adaptar, caso ele tenha uma saúde psíquica, para poder se adaptar melhor de acordo com os ambientes que se encontram. Já o si mesmo é um outro elemento, digamos, profundo. É aquilo que o Kierkegaard vai chamar de espírito. Lembra que ele falou que temos uma relação de psíquico com a mente, com o corpo? E essa síntese nos traz o espírito? Esse eu maior, na perspectiva de Kierkegaard, nós podemos trazer aqui no entendimento do Carl Gustav Jung de si mesmo, ou na perspectiva ontológica, tanto do Heidegger ou de Jean-Paul Sartre, o foco desse curso, é o ser. Então vamos traduzir que o ser é esse centro da nossa personalidade, do que nós somos, que não se confunde com o nosso eu. O eu é o centro da consciência. E o ser, ele abarca tanto a consciência e o nosso vazio. Abarca outras referências que esquecemos e que na perspectiva tanto da psicologia analítica ou da psicanálise freudiana está no consciente, mesmo que Sartre não concordará com esse termo inconsciente, mas aqui pouco importa. Então existe um elemento chamado de ser, o de si mesmo, e é com ele que temos que ter contato. Uma vez que a gente tem contato, se permite elaborar que a nossa vida esteja nesse eixo da roda da fortuna ou da tortura, daquilo que a liberdade está situado como fatores de oportunidade ou de não possibilidade, exatamente nesse eixo que está o nosso ser. De melhor lidar com as frustrações e de melhor aproveitar as ocasiões que nos fez favorecer uma sorte de um engajamento, de uma emancipação, de uma liberdade bem concretizada. É esse o ponto. E é esse elemento do ser, do si mesmo, que é colocado na perspectiva de Jung, que poderemos nos tornar quem, de fato, podemos concretizar como ser no mundo. O si mesmo, uma vez que a gente toma conhecimento desse contato, poderá nos facilitar, vamos dizer assim, esse processo de individuação. E quando falo facilitar, não significa que negligencie o sofrimento. Nós vamos passar por dores, passar por situações delicadas, seja um sofrimento de uma ruptura amorosa, um desemprego, uma doença, exatamente para cada vez mais ter contato com esse aspecto do nosso ser que está na profundidade do espírito, chamado de si mesmo pelo Carl Gustav Jung. Então, o processo de individuação é esse elemento que nos permite adentrar em contato do ego, tirar a roupagem da mera persona e estabelecer uma relação com esse ser, esse si mesmo. E as pessoas nessa relação que temos na sociedade
propriamente materializada com o trabalho capitalista, muitas vezes alguém que fica desempregado ou se aposenta tem um sofrimento psíquico doloroso. E por quê? Uma pessoa que se aposentou, ela identifica o seu ser, o seu si mesmo, com a mera persona da função que exerceu por décadas. E ela não reconheceu, de fato, o seu ser da profundeza. Por isso que ela tem um contato brusco, abrupto e profundo com o nada, com o vazio. Ela se aposentou, ela podia estar em descanso, em repouso, mas não está. Ela fica inquieta, o seu ser está em questão, devido a essa angústia que lhe aparece, para dizer o quê? Opa, você não está no processo de individuação. Você não se tornou único, singular. Você simplesmente demandou realizar aquilo que foi colocado como expectativa social. Ser um profissional dentro de um estabelecimento, de uma instituição. Tá aí tudo bem. Mas o meu ser não se resume à atividade de professor que eu faço. O meu ser não se resume à atividade que eu faço como comerciante. Porque quando eu deixar de ser professor, ou deixar de ser comerciante, ou deixar de ser médico, ou ser psicólogo, eu vou ficar num vazio devastador. Não tem um lugar aí. Existe um lugar a ser encontrado. Este lugar a ser encontrado é o nosso ser. É o si mesmo. Que tira toda a roupagem dessas máscaras sociais identificadas com o papel de esposa, de marido, de uma determinada profissão. Há pessoas que já estão no casamento falido. E não conseguem se separar não porque existe um amor imbuído. O amor já está, digamos, diluído. Transformou isso em outra coisa. Ou nem existe mais amor. Às vezes a pessoa não consegue separar, romper aquele casamento devido à materialização de uma identidade. Ela está identificada com o papel de esposa ou identificada com o papel de esposo, de marido. E uma vez que isso é rompido, ela fica, digamos, num vazio enorme. Ela não consegue se ver de uma outra maneira. Porque ela se viu por muito tempo naquele papel que estava realizando, mesmo de forma tão acomodada, cômoda. E que estava até perdendo o brilho de impulso vital do seu conatos. Há pessoas que ficam na síndrome do ninho vazio. Os pais, as mães, porque o filho saiu de casa. O filho tem que voar, ter o seu projeto de vida sendo concretizado. E o pai e a mãe que tanto queria ver esse filho alçando o seu voo, conquistando a sua autonomia, exercendo a sua liberdade, muitas vezes ficam num vazio enorme porque não consegue compreender que a sua identidade não se resume a ser pai ou ser mãe. Ela ficou atrelada nessa identidade. E uma vez que o filho ficou em outro espaço geográfico, em outro lugar, às vezes mantém na mesma cidade, poucas quadras, um outro bairro vizinho, mas o fato de não estar na mesma casa parece que a pessoa não consegue significar essa relação de ser pai ou de ser mãe com seus filhos. Ela ficou tão identificada com aquele papel social, essa persona, que confundiu como se fosse seu próprio ser, e não é. É esse o ponto de reflexão que o Carl Gustav Jung quer colocar. O ego veste diferentes roupas, que nós chamamos de persona. Persona não é exatamente a personalidade. A persona é exatamente essa roupagem social em diferentes fatores sociais que estamos atrelados. É isso que temos que tomar consciência. Muitos de nós podemos estar sofrendo por uma identificação equivocada com o mero papel que estamos fazendo dentro de uma circunstância social. E em uma situação de desemprego, uma ruptura amorosa, pode ser um momento profundo, ou um momento também profícuo, ou seja, de uma reelaboração de quem é você. Será que você está tão identificado com aquele papel? Aquilo estava te incomodando tanto que você queria já chutar o balde, não queria mais estar trabalhando. E agora que você de fato não está trabalhando naquela empresa, você está tão incomodado porque perdeu a identidade. Ou seja, você não está sofrendo porque não está trabalhando. Você está sofrendo pela identidade que você agora ficou num vazio de referência de quem você é. Então, o exercício de processo de individuação é exatamente reconhecer que não somos meras funções sociais. Fazemos atividades que está demandado a nós, porque estamos inseridos na sociedade, aí tudo bem, mas não confundir isso com o nosso ser. Ele é muito mais profundo do que isso que é colocado para ser feito na sociedade. Nós não nos resumimos no fazer. Como o Sartre nos colocou, temos 3 dimensões: o ter, o fazer e o ser. A dimensão do si mesmo, da individuação, de se tornar único, é a dimensão profunda de se conectar de quem
é seu ser. Então, nessa aula, meus caros, concretizando, quero deixar meu agradecimento. Meu muito obrigado pela sua atenção aqui nesse curso. Meu forte abraço. Espero reencontrá-lo novamente. Teremos vários outros estudos sobre o entendimento do desejo, a relação entre mitologia e a psicologia de Carl Gustav Jung, a potencialidade que a vida possa nos trazer a partir de uma ética dos encontros. Enfim, meu forte abraço. Ogunhê.